sensação de estagnação, não ver progresso na vida. Você já se sentiu assim, Lilian? Há um tempo atrás, eu já me senti, de ver as coisas totalmente paralisadas. E nesse segundo episódio do Finanças Cast, eu quis trazer 4 passos simples, atitudes práticas que vai impulsionar essa mudança e vai impactar, Lilian, diretamente no bolso, nas finanças da pessoa. O que você acha disso? Nossa, eu acho que vai ser solução aqui, insights que vai tirar muitas pessoas dessa sensação. E dessas 4 atitudes aqui, Lilian, a primeira é a que mais vai fazer mudança. E a gente vai deixar ela por último. Então a gente vai pegar da quarta para a terceira, da segunda e primeira, entendeu? Afinal de contas, o nosso resultado exterior nunca vem antes do nosso sucesso interior. Exatamente. E assim, a gente vê que é uma relação de causa e efeito. Para a gente ter o efeito que é o sucesso, a gente tem que mexer na causa, que são as questões internas. E é por isso que a gente abriu o Finanças Cast aqui, a segunda temporada, né? Pra gente destrinchar esse negócio e agora com mais maturidade, com mais vivência, trazer isso de mão beijada pra turma, né? Afinal de contas, a gente tá aqui pra ajudar uns aos outros, né? Exatamente, contribuir. Então vamos lá, Lilian, ó. O quarto, na verdade, né? A gente começa do top 4 pro top 1. O top 4 aqui, eu quero trazer a seguinte atitude prática. Mas pra gente falar da prática, eu quero trazer uma reflexão. Pessoas bem-sucedidas, elas focam em uma coisa diferente de pessoas que não são bem-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas, elas focam no patrimônio líquido, diferente de pessoas que não são bem-sucedidas que focam no rendimento mensal. Você já viu algum rico, alguma pessoa que tem muito dinheiro, falar assim, eu vou mudar de empresa porque eu vou aumentar 30% do meu salário? Não. Ele tem salário? Muitas das vezes ele nem tem salário. Só pensar, por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos tinha salário? O Silvio Santos focava em quê? No patrimônio líquido. No patrimônio dele. Então, só essa mudança de chave, só essa mudança de foco, não tô falando aqui então eu vou cagar pro meu salário. Não é isso não, porque existe uma transição até você se tornar essa pessoa que só preocupa com o patrimônio. Mas hoje, se você começar, a atitude prática vem agora, se você começar a olhar pro seu patrimônio e focar nele, ele tende a expandir, porque tudo que você foca, expande. E às vezes a gente, né, cada um tá numa fase de vida, e talvez esteja olhando hoje e veja que não tem a casa que quer, que não tem o carro que quer, e isso pode gerar um certo desconforto ali. E aí que tá também, né? Quando a gente olha, qual a mensagem, qual a informação que a gente está trazendo, né? Porque quando a gente olha para os nossos resultados, é reflexo de alguma coisa, é aquilo que a gente falou, de causa e efeito. Então, se aquilo bate aquela tristeza quando a gente olha para o que a gente tem hoje, como é que fica? Como que a gente pode resolver essa situação? Eu acho que o fato da pessoa mudar o foco, esse sentimento já começa a mudar. Eu vou te falar um exemplo meu. Eu achava que isso aqui para mim estava resolvido, tá? Que eu focava em patrimônio líquido. Então, eu tinha parte do meu patrimônio investido em fundos imobiliários. Aí eu estudando, eu falei assim, cara, eu consigo olhar para essa afirmação e melhorar mais o meu patrimônio. Focar ainda mais para ele aumentar, porque tudo que a gente foca expande. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu desfiz boa parte do investimento dos fundos imobiliários que eu tinha e alavanquei o capital investindo em imóveis. Imóveis físicos, né? E aí, como que eu fiz isso? Essa alavancagem? Através dos leilões. Eu comprei apartamentos, a gente comprou apartamentos muito abaixo do preço, com desconto de 50% ou mais. Uhum. Verdade. A gente não tirou o dinheiro do bolso, porque a gente usou o dinheiro do banco para comprar esse imóvel. Então a gente tirou uma pequena parte do dinheiro, comprou um monte de imóvel, colocou esse imóvel para alugar, o dinheiro do aluguel paga a parcela que eu peguei o dinheiro do banco emprestado e ainda sobra lucro. Então, olha o meu foco aqui. O meu foco, olhando para essa frase, ele saiu da rentabilidade que eu tinha todo mês ali com os fundos imobiliários, que geralmente quem investe em fundo imobiliário está focado na rentabilidade mensal. Na né? renda passiva. Na renda passiva mensal. Então, eu tirei o foco disso, coloquei o foco no patrimônio. Então, eu alavanquei essa parte da minha carteira com imóveis físicos. Uhum. E eu não deixei de receber o valor mensal, só que o meu patrimônio, ele triplicou, duplicou, triplicou, quadruplicou, se você for analisar isso ao longo do tempo. Dependendo do momento que você olha, ele está só subindo, porque você já viu o imóvel ficar mais barato no longo prazo? Sempre valoriza. E tem alguns fundos imobiliários que desvalorizam, né? Uhum. Então, assim, você tem que ter uma carteira, um acompanhamento muito grande para fazer isso. Então, para mim, naquele dia fez sentido. Mas o que eu quero trazer aqui não é nem essa mudança, é esse top 4. Que o que fez, o motivador para eu tomar essa decisão foi olhar para o meu patrimônio líquido. Aí você fala, mas imóvel não é o patrimônio líquido. Sim, é. Se eu quiser vender, eu vendo. Pelo preço que eu comprei, um pouco mais acima, eu vendo, porque eu comprei ele com um descontaço. Tem uma margem ali eu tenho bem uma margem. grande. Então, veja bem, se eu tenho lá um apartamento que vale 250 mil, eu comprei ele com 50% de desconto e ainda não tirei o dinheiro todo do bolso. Se eu falar assim, agora, eu quero vender ele por 130
e 50 mil. Vai embora. Ele vai embora. Ele vale 250, então vai embora rápido. Então, você entendeu aqui que quando você foca no patrimônio líquido e deixa de focar no rendimento mensal, as decisões mudam? Mudou a estratégia de vida de uma forma bem considerável. Ó, e uma pessoa, Lilian, que compra um imóvel, um só que seja, com 50% de desconto, você muda o curso da vida da pessoa. Ela muda completamente, ela sai do aluguel, se ela estiver no aluguel. Ou se ela não estiver no aluguel, ela já começa automaticamente a virar investidor no mercado imobiliário. Exatamente, porque ela começa a ver uma oportunidade de negócio. E essas ações, elas partem de uma frase, às vezes, bem ouvida e refletida. Sem mimimi, sabe? E vou te falar a verdade, para entrar nesse meio, né, questão de a gente tá falando do imóvel, não é fácil. É preciso realmente de conhecimento, né? Você é engenheiro, eu sou advogada. Então a gente já tem uma base de conhecimento. Mas uma vez que a gente viu, não tem como desvir. Essa reflexão me leva pro top 3 aqui, pro terceiro ponto. Pra terceira ação prática que resolve essa sensação de estagnação. De admirar quem já tá no lugar que você gostaria de estar. Não, se tá admirando, ainda é bom. O problema é quando vem um sentimento negativo. Não, essa é a ação, admirar quem está lá. Entendi. Não é o que causa a estagnação. Não. Para resolver, porque aqui a gente tá falando de ações práticas para resolver a estagnação. Me confundi. Então a ação prática é admirar quem já tá no ponto que você quer estar. E não ficar com ressentimento, porque o que eu vejo... Com aquele sentimento negativo por trás. Exatamente. O que eu vejo, o sentimento negativo que eu vejo é o ressentimento. As pessoas ficam ressentidas por alguém estar bem sucedido. Cara, isso é um absurdo. Do ponto de vista lógico, pensa bem. A pessoa, o coleguinha, tá no ponto que você quer estar. Vamos pensar numa empresa aqui, né? O cara foi promovido. Aí você fica com raiva do cara porque ele foi promovido. Não faz o menor sentido. Só que as pessoas ficam. Aí tem gente que chama isso de inveja. O fato é que quanto mais ressentido você ficar, mais longe você fica daquilo que você quer, porque você está passando a informação para você de que você não quer aquilo, você tem raiva daquilo. Agora, como aqui nesse podcast a gente tem uma abertura para falar um pouco mais de coisas espirituais, tem um estudo que chama Escala de Hawkins, que ela fala sobre frequências vibracionais. E a inveja, ela é uma frequência baixíssima, de baixas vibrações, de baixo potencial vibratório ali. E quando a gente acessa essas frequências de baixa vibração, a gente vive na realidade daquela frequência. Então a inveja, ela coloca a gente lá embaixo, diferente de uma vibração, por exemplo, de alegria, de admiração. E aí o que acontece? Às vezes a gente quer acessar aquilo que a pessoa vive, mas por causa dessa frequência que a gente vibra, a gente fica muito longe, a gente se distancia. E esse estudo fala que à medida que a gente vai elevando o nosso padrão vibratório, mais a gente fica perto de realizar coisas boas, coisas que estão na frequência do amor, da alegria, da gratidão, da admiração. A grande dúvida é a seguinte, Lili, como que eu subo essa escala? Como que eu faço para sair do ressentimento para a admiração? Eu tenho um jeito, um passo a passo, que eu falo que funciona muito. E é um passo a passo muito rápido. Veja bem, quando você tá na fila para... Pensa numa fila de qualquer coisa. Fila do banco. Fila do banco. Fila do banco é tão ruim, né? Vamos falar fila do Xerox, né? Mas tudo que é fila é ruim, porque eu vou pensar fila do SUS, fila do banco. Fila é ruim, vai. Fila do lanche, do McDonald's. Fila do lanche, boa, melhor. Você tá na fila para pegar o seu McLanche feliz lá. Aí, o coleguinha... O que você quer na fila? O meu lanche. Você quer o McLanche feliz. Todo mundo que tá na fila, geralmente, ele vai querer alguma coisa relacionada ao McDonald's. Suponhamos nesse exemplo que a pessoa vai querer o McLanche feliz. Todo mundo que tá ali. Aí, o cara que tá lá, o primeiro, você é o último da fila. O primeiro da fila lá, ele foi atendido, foi servido e saiu todo feliz, saltitante, com o McLanche feliz dele na mão. Você vai ficar com raiva dele? Não, eu sei que eu sou a próxima. Você vai ficar feliz, porque menos uma pessoa na fila. Aí o outro pegou, menos uma pessoa na fila. É a mesma coisa, cara. Quando eu tava lá como estagiário, como cocô do cavalo do bandido na Gerdau, eu entrei lá como estagiário. O cocô do mosquito do cocô do cavalo do bandido. E saí de lá como executivo, depois de 14 anos. É uma jornada gigantesca aqui. Que trouxe uma baita experiência. Trouxe uma baita experiência, eu sou muito grato por isso. Só que quando eu tava lá sendo cocô do cavalo do bandido, eu comecei a ficar com ressentimento. Aí eu tive essa sacada, eu não lembro quem foi que me ensinou esse troço, ou quem que me falou que eu deveria... foi meu pai. Ele falou que eu deveria ficar feliz com o sucesso do outro. Meu pai é assim, ele traz isso, sabe? Só que eu falei, como que eu vou ficar? Aí eu, refletindo, cheguei nessa história da fila. Tanto é que tem muita gente que fala, a fila andou. E isso é maravilhoso, a fila andar. Quando você olha, se o coleguinha lá foi promovido, eu tô aqui, ó, mais uma vaga aqui, menos uma vaga pra eu esperar. E é só pensar assim que você vai começar a admirar o sucesso do outro. E uma outra coisa, a primeira coisa é estar presente. Tomar consciência, porque eu vou te falar, Lindo, por muito tempo eu nem tinha consciência do que eu sentia, do que eu pensava. Não tinha essa consciência. Então, a partir do momento que eu descobri que se eu ficar presente pra mim mesma, e pensar no que eu estou pensando, sentir o que eu estou sentindo,
é o que me possibilitou ter essa clareza. Porque a partir do momento, opa, que sentimento é esse que eu tenho? Ah, eu de inveja. E aí, a partir dessa consciência, também ter a consciência de que eu posso escolher mudar, falar assim, não, eu não quero sentir isso. Eu quero transmutar esse sentimento. Então, também é a forma que eu faço para mim aumentar e subir nesses níveis de escala. E falando disso, eu tô pensando aqui no top 2, na segunda atitude prática que faz a gente sair dessa sensação de estagnação, dessa sensação de falta de progresso. Uhum. E esse top 2 é o seguinte, é focar, também tem a ver com foco, igual o top 4 aqui, a gente começou falando de foco, né? Foco no patrimônio líquido. O top 2 tem a ver com foco, que é o foco nas oportunidades, não nos obstáculos. Tem gente que é especialista em olhar para a situação e achar problema, olhar para a situação e ver uma coisa negativa. É o senhor não. Você conhece essa pessoa? Você conhece esse modelo? Conheço. Mas quando a gente começa a treinar, isso é um treino, tá? Diário. Olhar para as coisas, por pior que elas pareçam, e começar a ver as oportunidades, as possibilidades, a vida muda. Aí eu tenho uma história, uma clássica história, né? Que acho que foi meu pai também que me contou essa história. Hoje porque eu conversei com ele mais cedo, né? Então eu tô muito saudoso, né? Lembrando do meu pai e tal. Beijo, seu Arlindo. Ele tá vendo isso. Tá vendo, falou que tá vendo aí. Então, o que acontece? Um cara participava do setor de uma sapataria, que ele ia verificar novas oportunidades, abrir os mercados, né? E aí, ele foi para um lugar que ninguém usava sapato. E ele não sabia. Chegou lá, olhou pra galera, assim, uma cidade pequena, e todo mundo descalço, ninguém usava sapato. E ele ligou pra empresa e falou assim, ó, aqui não vai dar pra gente abrir uma planta, não, porque ninguém que usa sapato, então nós vamos vender pra quem? Né? Voltou pra sede, meio triste. E aí, nisso, ele falou, na reunião lá, né, falou assim, gente, não tem como abrir pra esse lado, porque ninguém usa sapato. Aí um outro cara falou assim, não, eu vou lá ver o que você viu. Esse outro cara chegou lá, na hora que ele chegou, viu todo mundo sem sapato, falou assim, cara, isso aqui é uma maravilha. Nós temos que vir pra cá, mas investir o triplo do que a gente investia, porque a gente tem aqui um mercado que ninguém tá aqui ainda, a gente não vai ter concorrente. É óbvio que isso é uma história fictícia, mas ela retrata muito bem a forma com que a gente vê. Tem gente que chama isso de cosmovisão. Na verdade, é a lente que a gente está colocando no nosso próprio olho. Quando a gente tem uma lente de positividade, a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Então, quando eu tô olhando, emanando positividade, por pior que seja a situação, o universo, Deus, a energia positiva, força espiritual, o éter vai voltar para mim. Positividade. Então, cara, tô apanhando, isso se chama provas. E você vai ter que extrair o lado positivo da prova. Uma prova na faculdade é pra quê? É pra fazer você passar de nível. Uma prova na vida é pra fazer você passar de nível. Aí eu volto a lembrar daquele exemplo da escada que eu dei no episódio passado. Se você não sabe o exemplo da escada, você tem que voltar lá e assistir o exemplo da escada, porque ele é muito fantástico pra mim. Mas o focar em oportunidades e tirar o foco do obstáculo é a atitude prática aqui que a gente... E o negativismo, muitas vezes, ele é condicionamento. Condicionamento daquilo que a gente aprendeu. Pode ser com pai, pode ser com professores. E a gente é condicionado a falar assim, não espera o melhor não, que você vai se arrepender. Não fica pensando positivo não, que você vai quebrar a cara e vai ser pior. Tem que identificar qual que é o condicionamento que leva sempre a pensar o negativo, porque isso é um ciclo. Um negativo que puxa o outro. O mesmo que você falou, para sair desse ciclo é estar presente e decidir, mas peraí, qual que é o outro lado dessa moeda aí? Né? Porque assim, se a pessoa tá se sentindo estagnada, se a pessoa tá sentindo que não tá tendo progresso, e ela identificou que ela só olha o lado negativo das coisas, só vê o obstáculo, a pergunta que eu faço para essa pessoa é a seguinte, por que não fazer diferente? Porque tudo que você tem feito até hoje te levou a você se sentir estagnado, sentir que você não tá tendo progresso. E não só sentir, Lilian. Teve uma época da minha vida que eu sentia isso, aí eu olhava pra conta e falava, não tô tendo progresso. Tava vendo que de fato... Não é só sentimento, o número tá falando, o número não mente. Eu falei, puta merda, eu preciso melhorar isso aqui. Então, a pergunta que eu faço é, por que não tomar uma atitude diferente? Exato. Por que não começar a olhar as coisas positivas? Você vai ser um otimismo barato? Não tô falando de otimismo barato aqui. Porque o otimismo barato é aquele cara que fala assim, vai dar tudo certo. Eu detesto essa frase. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Cara, a essência da vida é dar errado. Você olha um filme, você começa a ver um filme. Sempre se o filme começa a dar tudo certo, você muda, você fala, esse filme tá muito chato. O filme tem que começar, quanto mais errado a coisa dá, mais você fica preso ali. Começa com sequestro, com tiro, com não sei o quê. Porque a essência da vida é dar errado. E isso é muito bom. Porque quando você faz uma coisa, dá errado, você faz até dar certo. Então, eu gosto da frase seguinte, não é assim, vai dar tudo certo, não. Eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer de tudo até dar certo, por mais que dê errado. Eu vou levantar todas as vezes que eu cair. Eu vou superar todas as vezes que eu tomar uma rasteira.
eu vou perdoar todas as vezes que me traírem. Nossa, esse aí Aí é um otimismo mais real, né? ok. É um otimismo que eu gosto. Esse aí, beleza. Agora, aquele otimismo, vai dar tudo certo. Vai tomar banho, não vai dar nada certo. E dar errado é muito bom. Porque faz parte da vida, a gente tem que aceitar. É. Né? E o top 1, Lilia? O mais esperado, o mais aguardado aqui. O que você acha que é? Que vem coroar aí todos os outros gigantes. Tem a ver com tudo isso que a gente conversou e ele complementa essas três atitudes práticas, né? Porque, por exemplo, a pessoa tá lá sentindo estagnada, tá sentindo que não tá tendo progresso na vida. A gente falou aqui das pessoas bem-sucedidas focam no patrimônio líquido, tem a ver com isso aqui. Admiram os que são bem-sucedidos, isso também é muito importante, é fundamental. A gente falou do foco nas oportunidades e não nos obstáculos. E o que faz isso tudo acontecer, que é o fermento desse bolo, é assumir o compromisso, olha só, assumir o compromisso com ela mesma. E parar de ficar só almejando. Porque se a gente chega para as pessoas e fala assim, você quer ser rico? Todo mundo. Ah, eu quero. Mas como é que você quer rico? Ah, eu queria ganhar na loteria. Não, cara, isso não existe para grande maioria das pessoas. É mais fácil você sair ali fora com o sol igual tá aqui e um raio cair na sua cabeça estatisticamente do que você ganhar na loteria. Isso é número, estatístico. Uhum. Então, o almejar, ele é muito raso. Então tem que parar de almejar e assumir o compromisso. Assumir o compromisso real. Bater no peito e falar, eu vou lá e fazer até dar certo. Essa atitude é uma atitude que mostra que a pessoa está realmente comprometida com ela mesma para chegar naquele resultado. E pessoas assim não têm sensação de que não está progredindo. Por mais que ela não está progredindo. Por mais que ela às vezes está voltando, está perdendo dinheiro, mas ela assumiu o compromisso de chegar lá. Aquela perda é uma perda temporária, porque ela assumiu o compromisso. E às vezes, essa atitude, a pessoa não vai fazer o quê? O que eu tenho pra fazer? Se eu soubesse o que eu teria que fazer, já teria feito. Às vezes a pessoa pensa só no fazer mesmo. Mas o primeiro passo, muitas das vezes, está em adquirir conhecimento. E porque é o seguinte, às vezes a gente precisa mudar o que a gente é pra ver o resultado de fora. E a gente fala assim, nossa, mas assim, mudar o interno... Muitas vezes, por muito tempo, eu negligenciei essa parte. Eu achava assim que tinha que ser o operacional. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar mais dinheiro, ou sei lá, ter uma renda extra, ou então até fazer um curso técnico, que não deixa de ser conhecimento, mas é mais voltado para um técnico, alguma coisa assim. Mas quando eu percebi que se eu mudasse pensamentos, sentimentos, crenças, coisas que eu acreditava, era o que ia potencializar e é o que abre as portas para de fato eu chegar onde eu quero chegar, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Então, às vezes, não é o fazer propriamente dito, mas sim o conhecimento. O primeiro passo é adquirir conhecimento do que eu preciso ser para construir essa vida que eu quero, para sair dessa estagnação que eventualmente a pessoa esteja. Entendeu? Então, isso é muito importante, focar no que está dentro. Focar em se conhecer, buscar o autoconhecimento. Exatamente. E quando a gente assume o compromisso, quando a gente para de delegar esse troço, a gente para de reclamar. Uhum. A gente tende a não reclamar, porque, veja bem, se você está se sentindo estagnado, quando você não tem esse drive instalado, o que você pensa? Ah, mas é por causa do governo. Ah, mas é por causa da minha família. Ah, mas é por causa de... Que não tive chance. Ah, não tive oportunidade. Cara, assim, sinceramente, começa a assumir a sua responsabilidade. O que está no seu alcance. O que eu posso fazer para aquilo se transformar, para aquela situação melhorar. O que eu posso fazer agora? Não é amanhã. Igual, por exemplo, vou começar a dieta segunda. Não, cara. Hoje. É agora. Você vai começar... Identificou, aplica, né? Você vai assumir o compromisso com você mesmo de se tornar uma pessoa financeiramente próspera. Isso tem que começar agora. Na verdade, isso já deveria ter começado alguns anos atrás, mas se você teve essa cabeça agora, tem que começar agora. Se você teve essa sacada agora, agora. Por que não? Agora. O que te impede de começar isso agora? E o que eu faço, Arlindo? Pô, você já tá fazendo muito, ficando até agora aqui nesse podcast. Já tá começando a sair da zona de conforto. E nada acontece por acaso. Se a pessoa tá aqui... E ouviu isso. Ouviu isso aqui, mensagem. É porque ela precisa começar essa jornada ontem. Então, essa palavra compromisso é uma palavra que está diretamente ligada ao sucesso. Está diretamente ligada ao sucesso interior que remete aos resultados exteriores, que é a tônica do nosso podcast, do Finanças Cast. É isso aí. E no próximo a gente pode dar continuidade a esses assuntos com uma pegada mais prática, assim, dos top 4. Boa. Boa. E me fala aí o que você achou, coloca nos comentários e Vamos a gente se vê no episódio 3, né? Isso aí. Finanças Cast. Forte abraço. Forte abraço.